A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria novamente podermos estar por aqui. Mais uma vez, vamos juntos aprender mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. E eu, como você, amo o estudo da Palavra de Deus. Mas, claro, vamos aqui fazer uma oração para assim darmos continuidade a mais essa lição. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença, pelo privilégio de poder lhe servir. Pai, te apresentamos essa aula, te apresenta, Deus, cada vida que vão estar aqui conosco. Senhor, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha nos orientar, para que possamos, Pai, entender a tua palavra. Abençoa essa lição, Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, o tempo está passando muito rápido, bem rapidinho, mas vamos lá para essa lição 10 e como temos aprendido com a graça de Deus. Mas, antes de nós lermos, eu quero te convidar a se inscrever neste canal para a glória de Deus. E, claro, também quero te convidar a você deixar o seu like, também ativar o sininho, para que quando nossos novos vídeos chegarem, você possa receber a notificação desse vídeo. E também eu quero aqui te convidar a você comentar sobre essa lição e me contar também de onde você está vendo, qual cidade você é, e vai ser uma bênção nós podermos também ter esse contato. Então vamos lá para a leitura da nossa lição. Lição 10. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Agora nós vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja em vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. O objetivo da nossa lição, os objetivos da nossa lição: apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Nós sabemos que nossa lição, ela tem 3 tópicos, e cada desses 3 tópicos temos 3 subtópicos. O primeiro tópico vai falar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Aí vai ter seus 3 subtópicos, que são na tradição romana, na tradição protestante e a posição pentecostal. O segundo tópico também tem 3 subtópicos. O segundo tópico nós vamos falar o propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo, celebrar a comunhão cristã. Já no terceiro tópico, nós vamos falar o modo da celebração da ceia. E nesse terceiro subtópico, nós também temos 3, nesse terceiro tópico, nós também temos 3 subtópicos. E quais são os? O que é participar indignamente. Depois, uma celebração reverente. Depois, celebração festiva. Então, estar aqui os 3 tópicos com seus subtópicos. Na lição passada, nós estudamos ali sobre a primeira ordenança que o Senhor deixou à sua igreja. E nós ali aprendemos sobre o batismo. Na lição de hoje, nós estaremos falando também de outra ordenança do Senhor. Qual é essa ordenança? Que é a ceia do Senhor. Nós vamos ver que nossa leitura bíblica em classe e tanto também o texto áureo, eles estão ali na carta de Paulo aos Coríntios. Nós precisamos entender o que estava acontecendo ali, na igreja de Corinto, para que Paulo escrevesse essa carta. Primeiro, nós vamos ver a questão, quando nós olhamos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo do 1 ao 17, nós vamos ver que ele se trata sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E é interessante que nessa segunda viagem missionária, ele vai passar por uma cidade chamada Corinto, que ele vai ficar ali possivelmente por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E nós vamos ver que ali é fundada essa igreja, que ali grande parte ela era composta por judeus e também gentios convertidos do paganismo. Então Paulo ele funda esta igreja. Aí quando ele vai escrever essa carta endereçada aos cristãos ali, a igreja de Corinto, nós vamos ver que quando ele vai descrever, ele se encontra lá em Éfeso, aonde ele ficou ali por 3 anos, que já era a sua terceira viagem missionária. Por que ele escreve essa carta? Porque o apóstolo Paulo, ele veio ser comunicado de alguns problemas que estavam tendo ali na igreja de Corinto. Por isso que ele escreve essa carta.
Paulo, é interessante, ele escreve essa carta, e nós vamos ver já no comecinho dessa carta, no capítulo 2, Paulo ali falando através dessa carta aos crentes ali em Corinto, nessa igreja de Corinto, ele está falando no capítulo 2 ali do homem natural, do homem espiritual. Nós vemos que Paulo, ele classifica ali, ele faz essa classificação: o homem natural, o homem o carnal e o homem espiritual. Então, nós estamos vendo que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está exatamente escrevendo essa carta para lhe combater alguns problemas inseridos dentro da igreja ali em Corinto. Lembrando que essa igreja, ao mesmo tempo que era uma igreja ali, lá em Corinto, que tinha todos os dons, é uma que tinha muitos problemas, muitas situações adversas. Quando nós vemos o capítulo 11, nós vamos ver que Paulo, ele está ali falando também da ordenança da ceia, porque algumas coisas estavam acontecendo ali no momento dele celebrar as ceias. Haviam ali muitos problemas, havia ali o egoísmo, havia ali dissensões, havia ali panelinha. Nós vamos ver ali, nós vamos estudar ali no tópico 2 sobre a questão da parte, né, da comunhão. Nós vamos ver que ali no momento daqueles irmãos e irmãs em Corinto, no momento deles celebrar a ceia, eles estavam ali, nós estávamos se vendo ali uma divisão naquela igreja. Então são justamente para tratar problemas que Paulo escreve essa carta, envia essa carta, porque havia uma igreja que estava tendo vários tipos de problema. Paulo, então, vai chamar a atenção dos irmãos sobre o comportamento que eles estavam tendo ali também no momento dele celebrar a ceia do Senhor. Então, Paulo, ele vem ali no 1 Coríntios, capítulo 11, ele vem ali confrontando e mostrando qual tem sido o comportamento, qual tem sido a fórmula, o jeito que eles estavam ali, mesmo que celebrando a ceia do Senhor, mas as formas errôneas, erradas que eles estavam exercendo essa ordenança. Ao celebrar a ceia do Senhor, é que essa ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja, nós vamos perceber que no momento dessa celebração, nós somos convidados o quê? A olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, nós vamos contemplar Cristo entregando-se como sacrifício vigário na cruz. Segundo o olhar que nós pontuamos, é um olhar para o presente. Quando nós vemos a nossa real condição diante de Deus e como fomos alcançados pela graça do Senhor. Segundo ponto, segunda forma de olhar, a ceia nos faz olhar para o futuro. Porque sabemos que quando o Senhor fala, né, que nós temos que anunciar, fazer isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Então, nós olhamos para trás, nós vemos o sacrifício de Cristo no Calvário. Quando nós temos um segundo olhar para o presente, nós podemos ver que a condição que Deus, né, nos colocou, que o Senhor Jesus nos colocou diante de Deus, ou seja, fomos alcançados por essa graça, fomos reconciliados com Deus. E o terceiro ponto, é que também nós vamos olhar no futuro, aonde nós sabemos que o nosso Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. No tópico 1, nós vamos falar sobre a natureza da ceia do Senhor, E essa natureza da ceia do Senhor, nós vamos ver a tradição cristã. Então, a primeira tradição cristã que nós vamos falar é a tradição romana. Como que eles entendem, como é a ótica deles, né, como eles veem a ceia. Nós vamos ver aqui que o romanismo, ele compreende a ceia
como uma forma literal, ou seja, expressões, uma forma literal. Eles não entendem como uma forma metafórica. O que eu quero dizer como uma forma literal? Você já viu que algumas vezes o Senhor Jesus, ele fala assim, eu sou a porta. Se a gente levar como uma forma literal, a gente vai falar, mas uma porta? Claro que a nível espiritual que o Senhor estava falando. Então, o romanismo, ele entende de uma forma literal. Quando Nicodemos pergunta para o Senhor, como poderei eu nascer de novo? Voltarei eu para o ventre da minha mãe? Por quê? Nicodemos estava entendendo aquilo de forma o quê? Literal. Só que ali o Senhor Jesus, ele não estava falando de forma literal. Ele estava falando uma metáfora, ou seja, é um sentido de linguagem que produz um sentido figurado por meio de uma comparação. Então, mas Nicodemos, ele entendeu de uma forma literal. Para ele nascer, ele teria que voltar para o ventre da mãe. Mas não era essa informação de forma literal que o Senhor Jesus estava ali falando. E assim, eu quero explicar como essa tradição romana, eles entendem a ceia, eles entendem de uma forma literal. E quando eles entendem de uma forma literal, eles entendem o quê? Que quando, depois que o padre, ele faz lá uma reza, pelos esses elementos que é o pão, né, e o suco, eles entendem que ali, que quando eles apresentam, que ali isso transforma, que o pão e o suco se transforma ali verdadeiramente, que esses elementos, eles se convertem no corpo e no sangue de Cristo. E como que isso é chamado? É chamado de transubstanciação. O que é isso? É a transformação de uma substância ou outra. Então, assim é o raciocínio na tradição romana, aonde eles entendem a ceia do Senhor como que o pão e que também ali o vinho, o cálice, eles representam o próprio Cristo, ou seja, que ali há essa transformação, essa transubstanciação. Só que isso daí acaba trazendo um problema. E qual é esse problema? Cristo, ele celebra a primeira ceia, ou seja, a primeira ceia, o Senhor Jesus, ele celebra, e ele ainda estava ali em corpo físico. Como que ele iria, de alguma forma, ele iria estar ali apresentando essa ordenança, ali para seus discípulos, mostrando que aquilo ali, no caso, né, mostrando que aquilo ali, que aqueles elementos passava por essa transubstanciação, essa transformação, que ali se transformava no próprio corpo e o sangue de Cristo, sendo que na primeira ceia, Cristo ali estava. Então, acaba essa forma literal, ela não é uma forma coerente, não, essa forma de transubstanciação não é uma forma coerente. Então, eles entendem que durante esse cerimonial, que esses elementos se tornam corpo, e se tornam no corpo e no sangue de Cristo. E claro, gente, de maneira lógica, a gente precisa ver que no ato, né, da ordenança, o próprio Cristo estava ali. Então, não tem como a gente crer nessa forma de transubstanciação, ou seja, que os elementos que compõem ali a ceia se transformam ali e eles entendem que é ali o corpo e o sangue de Cristo. Então, entender essa forma, né, da ceia,
entender de forma literal e não como metáforas, ela acaba trazendo problemas na natureza exegética. Então, a tradição romana, ela entende assim, entende a ceia do Senhor como transubstanciação. Agora, nós também vamos ver na tradição protestante. E aqui vai falar de forma bem clara sobre também a tradição luterana. Nós sabemos ali que isso vem lá de Lutero, que foi lá no 31 de outubro de 1517, que foi aquele ali, né? Foi o estupim da reforma protestante. A Angel colocou na porta lá da capela, colocou lá suas 95 teses, aonde Lutero se levantou contra as indulgências, com tantas coisas que eles estavam ali envolvendo dentro do cristianismo. Mas nós vamos ver também Lutero, nós vamos ver assim, ele diverge da católica, mas é como se ele trouxesse nesse sentido do pensamento da tradição romana, ele se diverge, mas é como se ele tivesse trago ali dado uma modificada. Então a tradição protestante, como nós estamos falando aqui, a tradição luterana, eles não são como a tradição romana, que entende que os elementos da ceia se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Já essa tradição luterana, eles entendem, afirmam que o corpo de Cristo está presente no pão da ceia. Parece ali, embora Lutero ele não convergia com o pensamento da tradição romana, nós estamos vendo que de uma forma, uma versão modificada, ele acabou ali entrando nessa questão da ceia. Por quê? Porque ele entendia que os elementos da ceia, o pão, ele entendia que era o quê? Que formava o corpo físico de Jesus. Ou seja, afirma que o corpo físico de Jesus estava presente no pão da ceia. E isso é conhecido como consubstanciação. Enquanto a tradição romana, eles tinham ali o pensamento que era de transubstanciação, já a tradição protestante, ali a luterana, eles entendem como consubstanciação. Agora nós vamos ver a posição pentecostal. Já a posição pentecostal, nós entendemos que o corpo de Cristo não está presente no pão e nem no cálice. E que também nem se transforma, nem o pão, nem o cálice, se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Nós entendemos da maneira simbólica. A posição pentecostal é bem clara. Nós não entendemos que o pão e o vinho se convergem fisicamente no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Nós cremos sim que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Tá vendo a diferença? Nós cremos que simbolizam. Agora, nós cremos também, contudo, que Jesus se faz presente espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente nos símbolos da ceia do Senhor. Então, tá vendo? Há uma grande diferenciação, aonde eles atribuem, né? A tradição romana atribui que o corpo, que o pão e o cálice se transforma, né? No corpo físico e no sangue do Senhor. E a tradição luterana também eles entendem que ali o pão se transforma na presença física do Senhor. Já a posição, o posicionamento, né? Posição pentecostal não entende, não atribui
o simbolismo da ceia ao corpo físico. Pelo contrário, a gente entende que o pão e o vinho, ele significa, simbolicamente, simboliza o nosso corpo e o sangue de Jesus, mas não de uma forma física, mas sim espiritual. Então, essa é a posição pentecostal. Porque nós temos ali também, nós enfatizamos a ceia do Senhor como que um aspecto memorial. Por muitas das vezes o Senhor falou, fazer isso em memória de mim. Onde é o memorial. E qual é esse memorial? Aonde eu olho para o ato na cruz do Calvário, aonde que eu falei bem no início, quando eu olho para trás o ato na cruz do Calvário, aquilo que o Senhor Jesus fez no ato na cruz do Calvário, quando eu olho para o presente, diante desse ato de Cristo na cruz do Calvário, a oposição que nos elevou novamente outrora da queda, inserida em nossos pecados, agora Cristo nos posicionou novamente diante de Deus, justificados pelo Senhor. E também um memorial de nos lembrar do futuro, o que vem pela frente, aonde o nosso Senhor Jesus e Salvador, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então a posição pentecostal é dessa forma e é a posição mais coerente ali com a Bíblia Sagrada. Outro aspecto, então, a ceia do Senhor não é para dar comunhão. A ceia do Senhor é para quem está em comunhão. É para quem está em comunhão com Deus. Porque quando se há celebração, nós já vamos falar sobre isso, da ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, é porque nós temos entendimento do que Ele fez, já reconhecemos o que Ele fez, o ato de Cristo na cruz do Calvário, nós reconhecemos no tempo presente, que lá está escrito em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos que nós fomos reconciliados com Deus. Então, através aqui nós temos esse entendimento e também nós sabemos da volta de Cristo. Então, a Santa Ceia, ela não é para dar comunhão, mas é para aqueles que já estão em comunhão com o Senhor. Então, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sobre o quê? A perspectiva memorial, em que Jesus está o quê? Espiritualmente presente. Agora nós vamos falar do propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo. Quando nós vamos olhar lá para o Velho Testamento, nós vamos ver que ali, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele fazia ali a expiação pelo pecado do povo. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que se purificar e depois, uma vez ao ano, entrar no lugar santíssimo para ali apresentar e fazer a expiação pelo pecado do povo. De ano em ano, uma vez ao ano, ele tinha que fazer essa expiação por si e também por todo o povo. Então, mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu ali o ato na cruz do Calvário, né? Nós vamos ver que ali Cristo venceu Cristo venceu toda a seta do inimigo. Ele ali, o Senhor Jesus se fez, né? Ele se fez pecado por nós. Ele se colocou ali de forma voluntária, despiu-se da sua glória e ele foi ali no ato na cruz do Calvário para que nos dá condição de novamente nós nos achegarmos a Deus, de novamente nós estarmos ali
com Cristo, com o Senhor. Então, o propósito da ceia é celebrar essa expiação que Cristo foi por nós. É um convite de nós olharmos pelo ato de Cristo na cruz do Calvário, aonde ele foi açoitado, humilhado, foi morto, foi ali cuspido, mas ele venceu por nós. E ali, através ali, nós vamos ver o acontecimento do véu do templo se rasgando do alto a baixo. O que que é esse véu? Era aquilo que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. É onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Ali estava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus e a justiça de Deus. Então, só o sumo sacerdote ele poderia entrar ali uma vez ao ano. Mas aquele véu se rasgou ali depois da morte de Cristo, ou seja, o tempo da graça, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição, agora podem se achegar ao Senhor. A carta aos Hebreus fala: chegai ao trono da graça com confiança. Ou seja, agora nós temos esse direito. Outrora não tínhamos o direito, porque estávamos ali mortos em nossos pecados, mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário nos deu esse direito. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 1, 7, 9, o texto vai dizer: e o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então é celebrar essa expiação, o sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário, que nos dá, por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Então, o propósito da ceia, um dos propósitos é a gente celebrar essa expiação do Cristo, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha bem o que vai dizer aqui. Versículo 14 vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, havia nas suas ordenanças, a qual em alguma maneira nos eram contrária, e removeu do nosso meio, cravando-a na cruz. Quando nós olhamos para o ato na cruz do Calvário, nós vamos ver que nós tínhamos uma dívida impagável, mas ali o Senhor, ele se fez pecado por nós. Então o ato da ceia nos mostra também, nos faz, porque celebramos a expiação de Cristo. Uma vez feita, nos cobriu ali de todo o pecado, nos reconciliou com Deus. Quando nós vamos ver a fala de Cristo, um termo grego que é tetelestai. O que é isso? Quando Cristo fala está consumado, ele estava falando a palavra grega tetelestai. Essa palavra ela era muito usada quando uma pessoa concluía uma tarefa. Ou seja, Cristo falou está consumado. Tetelestai, ou seja, quando nós ali, o propósito da ceia do Senhor, ele nos mostra celebrar também essa expiação de Cristo, aquilo que o Senhor fez, nos reconciliou com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então, outro propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Cristo. Quando nós lemos lá o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então também um propósito da ceia também é anunciar a segunda vinda de Cristo. É como nós falamos, olhando para trás, um olhar para trás, Cristo na cruz, ali na cruz do Calvário, um olhar no presente, ver essa grandeza, essa graça, né,
de nós estarmos ali justificados por Cristo e nós estarmos nessa condição de poder adorar o nosso Deus e também olhar para o futuro, ou seja, onde a igreja de Cristo estará com ele na vinda do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que esse é um propósito também da ceia, nós lembrarmos dessa nossa bendita esperança, os salvos em Cristo, ali ansiosos e desejosos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto no Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, qual Mateus descreveu, né? Lá no capítulo 24, no Sermão do Monte, versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e a hora que não pensais. Ou seja, Cristo já estava falando, né, da vinda, do momento da vinda. Quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz: sim, eu venho em breve, amém. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Então, o propósito da ceia é essa proclamação, essa lembrança também do que o nosso Cristo vai voltar, a nossa esperança, né? Quando a gente lembra e recorda, tem essa certeza da vinda de Cristo, quando a gente tem a fé, nós vamos ali perceber o que Cristo fala. Ali em Apocalipse, o Senhor fala, capítulo 21, versículo 4, né? Que não haverá mais dor, nem pranto. Imagina, no ato ali da ceia, nós celebramos e nos lembrando que as aflições do presente, como diz o apóstolo Paulo, não hão de se comparar à glória de Cristo, a não ser revelada. A gente ali ceando, lembrando da expiação de Cristo também, alegrando pela vinda do Senhor, o amado da nossa alma. Então também, quando nós contemplamos, quando a gente tem essa visão, esse entendimento, né, da volta de Cristo, também nos faz lembrar que nós como igreja, somos o quê? Peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. E é interessante que quando nós vamos ver Paulo falar lá na carta também aos Colossenses, ele vai dizer assim: pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Quando nós ansiamos pela vinda de Cristo, nós desapegamos das coisas da terra. Nós não damos valor às coisas que aqui vão ficar. Então, o propósito da ceia também é proclamar e nos lembrar, tornar claro também da vinda do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Outra questão também do propósito da ceia do Senhor é celebrar o quê? A comunhão cristã. Quando nós vamos ver ali, quando Paulo está falando quando ele escreve a carta a 1 Coríntios, nós vamos falar que antigamente eles conheciam ali, nós vamos falar bastante no tópico 3 sobre isso, mas também ele vai falar sobre o que? A comunhão. A comunhão. Nós vamos ver no tópico 3 sobre como os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles ali participavam da ceia. Mas aqui nós estamos falando celebrar a comunhão. Por essa razão também, Paulo escreve a carta aos Coríntios, que nós vamos ver que ali eles estavam ali tendo divisões entre os irmãos. Ali estava tendo divisão no momento da ceia, estava tendo divisão, estava tendo brigas também acerca dos dons, e quem tem o dom de profecia era maior, e ali estava tendo tanta briga, e ali causando a divisão. E quando a gente traz para os nossos dias, né, quanta divisão nós estamos tendo, quanto egoísmo nós estamos percebendo, né? Nós estamos vendo ali que o dinheiro, a separação, as panelinhas, que a gente vai falar muito isso, os partidos, as turmas, né? Então,
a gente está vendo um tempo, estamos vivendo e percebendo um tempo, sabe, que muitos têm perdido a comunhão. Quando a gente vai ver o Salmo 133, versículo, né? Primeiro verso primeiro, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, uma comunhão cristã. Então, é para celebrar também essa comunhão cristã. É para celebrar a união dos filhos de Deus que se reúnem em adoração ao Senhor. Então, estava tendo essas divisões ali, estava tendo essa falta de comunhão, até mesmo no momento ali da celebração da ceia. O clima fraterno e a comunhão tinha deixado de existir entre aqueles irmãos. Então, esse é um dos pontos também que o apóstolo Paulo, ele começa ali a falar através dessa carta que ele descreve. E é interessante aqui que vai dizer, quando há espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, gente, se a gente abrir ali, trazer algo contemporâneo, nós estamos vendo aí quantas divisões, quantas brigas entre os irmãos, quantos acusamentos, quanta igreja contra igreja, mas perceba isso daqui. Quando há espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Então, um dos propósitos da ceia do Senhor é celebrar a comunhão cristã, onde todos estão ali juntos, porque estão ali num só propósito, adorar e exaltar ao Senhor, a estar glorificando o nome do Senhor. Então, vemos que o propósito da ceia do Senhor é o quê? Passar pela lembrança da expiação de Cristo. O propósito, nossa comunhão com Ele e a promessa da sua vinda. Quando nós vamos ler Atos capítulo 2, lá no versículo 42, Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, vai dizer assim, olha bem, então estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então nós estamos vendo aqui a igreja primitiva, no momento ali do partir do pão, o que eles mantinham? A comunhão. O modo de celebração da ceia do Senhor. Aí Paulo vai falar de participar indignamente. Indignamente, esse termo, né, no português, indignamente. A tradução desse advérbio no grego é anaxios. É um advérbio que indica o quê? Indica uma maneira ou modo de se fazer uma coisa, enquanto o adjetivo indica outro estado. Quando ali os coríntios, o povo, a igreja em Corinto, eles estavam ali ceando, nós estamos vendo que muitos ali, eles não esperavam os outros. Tinha aqueles que eram menos abastados financeiramente e tinha os que eram mais abastados financeiramente. Esses levavam lá os seus banquetes, porque ali eles comemoravam uma festa antes, que é a festa ágape, ou quer dizer, a celebração ágape, ou a celebração do amor, aonde ali nós vamos ver ali que eles pegavam, muitos ali comiam. Quando o termo aqui é embriagar, não está falando um contexto de bebida, mas que eles comiam além. Por isso que Paulo fala, por acaso não há comida na casa de vocês? Então ali nós víamos essa condição indigna, essa maneira desordenada
que uns comiam mais que os outros. Então, justamente é isso que Paulo, ele está falando dessa maneira indigna, ou seja, não dignando ao seu próximo, aonde havia ali essa questão, um come mais, outro come menos. Então, essa maneira indigna de não trazer dignidade. Quando fala indigno, quer dizer também uma maneira desonesta. Por quê? Porque a ceia, nós temos que discernir tudo aquilo que Cristo fez. Tudo que Cristo fez por nós. Temos que reconhecer o nosso pecado. O segundo termo aqui é uma celebração reverente, ou seja, com reverência, aonde nós ali, nós reconhecemos a Cristo, tudo que o Senhor fez por nós. Então, estavam tendo ali essa questão, né, de participar indignamente. E uma celebração reverente. Eu vi uma frase, né, estava vendo uma frase até de João Calvino, que ele diz assim: participar da ceia do Senhor dignamente é participar com a consciência da minha indignidade. Ou seja, uma maneira de participar da ceia do Senhor dignamente é nós reconhecendo a nossa indignidade de estar fazendo parte, esse privilégio de participar dessa celebração que é da ceia do Senhor. Porque a verdade é que nós participamos da ceia não é porque nós somos dignos, mas é pela graça de Deus. Ninguém pode ser tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar pela ceia. Então, a verdade é que nós participamos da ceia do Senhor não porque somos dignos. Pelo contrário, é tudo pela graça de Deus. Então, a gente nunca pode ser tentado a pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Então, nós não somos o quê? Nós não somos dignos. Fomos alcançados. Então, a gente precisa celebrar uma celebração reverente, onde nós temos o entendimento que nós não merecemos. Então, nós percebemos a graça do Senhor. Nós entramos ali na casa do Senhor, nós entramos ali para estar no momento de celebrar a ceia, nós entendemos que nós não somos dignos. É interessante que nós vamos ver a capacidade dessa graça tão grande que o Senhor derramou sobre nossa vida, que o Senhor nos concedeu, da gente entender sobre isso, que nós estamos nessa celebração. Então nós precisamos o quê? Celebrar, fazer uma celebração referente, ou seja, nós sabermos que nós não éramos e não somos merecedores, porque como nós estudamos toda a ceia, essa ordenança, a segunda ordenança de Cristo, nos faz lembrar do ato na cruz do Calvário. Ele não merecia. Os pecadores somos nós, mas ele se fez pecado por nós. Igual quando olhamos para o presente, nós não merecemos essa graça tão grande, a presença de Cristo, poder chegar ao trono da graça de um Deus que é perfeito. Nós ainda não merecemos. Então é nós lembrar, ter essa reverência de reconhecermos que não é mérito nosso, que não é nada que vem de nós, é favor imerecido, é a graça divina de Deus. Agora também ninguém pode ser tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, mas que a graça já alcançou, que pode ali deliberadamente ficar pecando, porque nós sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte.
Mas ali no ato, né, nesse modo de celebração da ceia, a gente vai ali olhando para nós mesmos. Paulo fala assim: examine-se a si mesmo. Ou seja, nós olhamos para nós, falamos: Deus, nós não temos condição. Mas aí a gente vê Cristo, né, nos justificando por intermédio do seu ato na cruz do Calvário. E a gente tem essa condição de estar ali celebrando, mas celebrar o quê? Com reverência. É ali, se teve pecado, se falhou, é confessar os pecados. É confessar os pecados. A gente não pode estar ali naquele momento sem confessar os nossos pecados, porque o pecado não confessado, ele atrai o juízo divino. Então, por isso que Paulo, ele usa um advérbio. Ele usa esse advérbio e não um adjetivo. Porque se fosse em forma de um adjetivo, o que quer dizer? Indica estado, é qualidade, uma natureza. E natureza. Então nenhum de nós poderíamos participar da ceia, pelo fato que ninguém é digno. A Bíblia diz que as nossas justiças são como o quê? Trapos de imundícia. Então, é tudo pela graça de Deus. É somente graça. Então, precisamos ter essa referência, essa reverência, ser reverente, prestar essa reverência ao Senhor, esse entendimento. Por isso, gente, que para se participar da ceia de uma forma clara, nós estamos dizendo que a pessoa precisa ter o culto racional. O homem natural, aquele que ainda não confessou a Cristo, ele não vai entender o módulo da celebração, a fórmula da celebração da Santa Ceia. Por isso que precisa estar em comunhão com o Senhor. Porque uma vez que confessa Cristo como Salvador, passamos pela regeneração, pela transformação da mente, pela santificação. E somente assim nós vamos entender essa segunda ordenança. Estudamos na lição passada sobre a primeira ordenança do batismo, aonde aquele que teve encontro com Cristo, agora de forma pública, vai anunciar que tem uma nova vida com Cristo. E ali há uma responsabilidade em cada um, em meio à sociedade, em meio a este mundo, de que publicamente a pessoa passou pelas águas e agora publicamente em seus atos, em sua fala, em sua atitude, anunciar que é de Cristo. Então, para isso nós precisamos do que? Do entendimento. Por isso que a ceia é para quem está em comunhão com o Senhor, para discernir o modo e a fórmula da celebração da ceia. Outra questão, nós vamos ver a celebração festiva. A ceia do Senhor, ela celebra o quê? A morte e também a ressurreição de Jesus, e não o funeral. Nós não estamos celebrando a um Deus que está ainda crucificado na cruz do Calvário. Tem alguns lugares, né, algumas tradições aí, que eles têm ali aquela foto com Cristo ali na cruz do Calvário. Não, o nosso Cristo, ele não está na cruz do Calvário. O nosso Cristo ressuscitou. Então tem que ter júbilo, tem que ter alegria ali ao celebrar a ceia, uma celebração festiva, aonde o nosso Cristo ali, ele morreu, mas ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não é o funeral de alguém que está enterrado, mas é ali um momento de alguém que morreu e ressuscitou. Então, júbilo, alegria. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer: regozijai-vos sempre. Então nós temos a consciência nessa celebração de que o nosso Senhor, ele morreu e ressuscitou
por nós, que Cristo, Ele está vivo, a nossa bendita esperança, o nosso Senhor, Ele vive. Jó vai falar, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Devemos mostrar isso na celebração da ceia, com alegria. Quantos, meu Pai, não tem alegria ali no ato, né? De estar ali celebrando a ceia. Quantos não tem nem mais vontade de ir no culto na ceia? Perdeu ali, perdeu-se no meio do caminho de entender um modo de como é. Quantos vão para Santa Ceia rabugento, triste, não tem mais alegria no Senhor? A Bíblia diz que a alegria no Senhor é nossa força. Então, para a igreja é uma celebração de que é uma celebração festiva, porque o nosso Deus, Ele está vivo. Portanto, deve haver no ambiente de referência e ao mesmo tempo abundante alegria. Então, o modo de celebração da ceia do Senhor, a gente não pode participar indignamente, nós não podemos fazer uma celebração sem ser reverente, nós não também podemos deixar de estar alegres, e só nós vamos conseguir concluir tudo isso quando de fato nós entendemos com verdade o que é essa ordenança da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo, ou seja, não pode ser indignamente nos tratamentos com os nossos irmãos, não podemos ser indignos, né, no tratamento, na comunhão. Por isso que é necessário, né, ter a ceia. Também mostra aqueles que têm ali comunhão com a igreja, mostra aqueles que estão em comunhão com a igreja de Cristo, que é a igreja, né, a igreja invisível, que é a igreja universal de Cristo. Está na ceia demonstrar que tem comunhão com a igreja. Então, é um ato de extremamente importante, é um ato de comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Que coisa maravilhosa é podermos aprender a palavra do Senhor. Vamos para a conclusão? Nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça ao que dela participa, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedido a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Essa é a ceia do Senhor. É uma ordenança que ela deve ser feita, que ela deve ser conduzida com o propósito certo, com o modo certo, a qual o Senhor nos ensinou. Deus abençoe vocês. Senhor Deus e eterno Pai, apresento mais uma vez a vida da tua filha, do teu filho. Te apresento, ó Deus, essa aula. Cubra-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal. Abençoa todas as igrejas comprometidas com a tua santa palavra. Envia os teus alunos, as tuas alunas, professores, mestres, todos envolvidos na escola bíblica dominical. Que o Senhor, Pai, venha nos dando discernir do teu Espírito Santo para aprendermos mais de ti. Pai, eu te agradeço por esse canal, coloca em tuas mãos. Senhor, eu sei, meu Pai, que cada um de nós estamos aqui sabendo que somente tu és o mestre, e mestre por excelência. Abençoa cada vida que por aqui passar, aqueles que se inscrever, continue guardando, Pai, que nós possamos continuar firmes na tua santa presença. É que eu te peço, Pai amado, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.